Segundo Mazar, um templo da Idade do Ferro foi descoberto em Tel Arad, localizado ao norte do Negueb e ao leste de Berseba. O templo foi escavado por uma equipe israelense, de 1962 a 1976, sob a direção de Aharoni. A presença de um templo dentro de uma fortaleza real no sul do Judá trouxe grandes implicações para o estudo da religião em Judá no período monárquico. O templo tripartido foi construído entre os séculos 9 e 8 a.C. O templo de Tel Arad é composto por uma sala principal, com um nicho semelhante a um Santo dos Santos, aberto no lado ocidental, conforme a descrição bíblica do Templo de Salomão em Jerusalém. Em frente ao salão principal, há um pátio espaçoso onde funcionava um grande altar sacrificial. Kiel também concorda que o nicho da sala principal do templo foi utilizado como Santo dos Santos. Os símbolos que representavam as divindades do templo foram mantidos dentro deste nicho. No Santo dos Santos em Arad, foi encontrada uma estela de pedra retangular, comprida e com as pontas arredondadas. Na parte superior, ainda havia resíduos de tinta vermelha. William Dever afirma que essa estela era fálica, e representava Javé, a entidade masculina adorada nesse templo. Outra estela menor, também foi encontrada no mesmo local, e representava uma segunda divindade justaposta cooperativamente a Javé. A imagem é a de uma estela ritual, conhecida na Bíblia hebraica como Matsevá, que no plural lê-se, Matsevot. Essas peças de culto, traduzidas na Bíblia hebraica como estátuas, foram proibidas pelas leis deuteronômicas. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Deuteronômio 12:3. Segundo a Bíblia hebraica, os reis Ezequias e Josias seguiram essas leis deuteronômicas, e mandaram quebrar as Matsevot, em Jerusalém e Judá. Normalmente, as estelas cultuais no Antigo Oriente Próximo continham a imagem de um deus, ou deusa, esculpidos em baixo relevo, como na estela de Baal encontrada no seu templo, construído na cidade de Ugarit. O templo em Arad não foi destruído por um incêndio. Não havia sinais de fogo em qualquer parte do templo. O seu desmantelamento, e o enterro completo de suas peças mais sagradas, estelas, altares de incenso e o altar sacrificial, pode ser considerada como um ato de reforma religiosa. Tal evidência deixa poucas dúvidas de que esta reforma pode, portanto, ser atribuída ao rei Josias e, sobretudo, fornece uma das mais importantes correlações entre o relato bíblico e o registro arqueológico. Essas colunas rituais foram encontradas cuidadosamente colocadas uma ao lado da outra, e encobertas por um piso. Aharoni argumentou que elas foram escondidas no período das reformas de Josias no 7º século a.C., segundo Reis 23. A descoberta de Tel Arad revela que havia um outro templo em funcionamento em plena atividade no mesmo período do templo de Jerusalém. A estela maior do templo representava um Javé, e a menor, na opinião de Dever, pertencia à deusa Asherá. Dever testifica ainda que se houvesse alguma dúvida sobre o caráter judaíta do templo em Arad, ela seria retirada pelo testemunho das dezenas de ostracas encontradas no local. Esses documentos estão escritos em hebraico do 8º e 6º séculos a.C. Entre elas está uma que traz a inscrição com a designação bíblica usual para templo como casa de Javé. Nesse caso, a inscrição não está se referindo ao templo oficial de Jerusalém, mas ao templo em Arad. A foto mostra o Santo dos Santos original achado em Tel Arad. Atualmente, ele se encontra no Museu de Israel. Nota-se nele a ausência da estela menor, que originalmente foi encontrada ao lado da estela maior que representava Javé. Mas os dois altares de incenso na entrada do Santo dos Santos dão testemunho de que haviam duas divindades que eram cultuadas nesse local.